Olá, tudo bem? Em 1 Timóteo 4, a Bíblia ensina que no fim dos tempos a apostasia tomaria conta da maioria dos cristãos, fazendo eles virarem crentes. E sim, hoje o que a gente assiste é um monte de igrejas tentando imitar as coisas que agradam as pessoas. Ao invés do evangelho transformar as pessoas agora estão procurando lugares que são agradáveis para eles, que aceitem eles como são. Não, o evangelho é transformação. O evangelho é seguir a Cristo. A apostasia significa abandonar a fé. Apostatai significa deixar de lado os fundamentos para seguir os seus próprios corações. E é por isso que devemos tomar muito cuidado. Não procuramos o evangelho do jeito que a gente quer. A gente procura o evangelho para fazer a gente ficar do jeito que Cristo quer. Vamos a oração do pastor Cosme Philipsen, da Assembleia de Deus Esperança. Sapucaí, não se preocupe, porque raio só cai na cabeça de falso fundamentalistas. Sou da primeira favela do Brasil, o Morro da Providência, pastor da Assembleia de Deus, Cosme Philipsen. Lamento profundamente por muitos dos meus irmãos em Cristo abandonar a cidade em época de carnaval e fazer retiros, dizendo que a cidade está na mão de Satanás. Digo a vocês que a cidade, o carnaval, não é do demônio, é sim dos cariocas, é de todos que amam a vida. O cenário vai ficando complicado, porque um monte de ativistas, pessoas com ideologias adquiridas de ideologias que não aceitam Cristo, não aceitam Deus como Senhor, agora se infiltraram dentro das igrejas, falando coisas absurdas, apostatando as pessoas também, líderes, fazendo com que brigas de preconceitos e etc. seja o ponto fundamental, quando em Cristo não há grego, não há troianos, em Cristo há cidadãos celestiais. Você deseja seguir a fé celestial ou lutar por militâncias terrenas? Vale a pena lembrar que mais da metade dos brasileiros são descendentes da mãe África. E originalmente os povos iorubais e banto não tinham essa imagem do diabo e de pecado. Mas já que muitos querem falar de pecado, eu denuncio um pecado aqui agora. Abandonem seus pecados da ganância e do racismo religioso. Respeite os terreiros de Umbanda, respeite o candomblé, a quimbanda, a encantaria, o tambor de mina, a jurema. É toda e qualquer crença afro-brasileira. Senhor Deus, que é Pai e Mãe, pedimos a Ti, Pai, segurança. O pior é que são pessoas dicotômicas. Eles dizem que a gente deve respeitar o estilo deles, mas não respeitam os nossos. Simplesmente não aceitam que nós sigamos o Cristo, aquele que morreu na cruz para nos dar vitória. Querem enfiar goela abaixo esses costumes terrenos, como disse Jeremias 10. Não se aproximeis dos costumes das nações. Não imiteis o costume das nações. Nossa luta não é terrena, nossa luta não é contra a carne. Nossa luta é contra o espírito mau. Nossa luta é para fazer o espírito ficar dirigido pelo Espírito Santo. E não ficar com essas militâncias, esses ativistinhos aí, cheio de querer viver encrenquinha, arrumando encrenquinha. Eles adoram arrumar encrenquinha. Claramente, nessa nova versão contemporânea da parábola de Cristo, os convidados de honra também se apresentaram. Gente de corpos marginalizados, de tradições marginalizadas. Gente de corpos marginalizados, tradições marginalizadas. Decore isso aí. Gente que sempre foi empurrada para longe da fé. Gente que sempre foi empurrada para longe da fé. Vamos lá. Ele mesmo, durante a música, ele interpretou a própria música. Olha como que ele fez durante a música. Tem lá, olha, o Zé e a Maria entraram, que seriam os marginalizados, e teve gente que se incomodou. Aí nessa hora, lembra? Ele faz assim, ó, e fala, negros. Ou seja, é claro, ele está dizendo o seguinte,
Quem é o Zé Maria? É o negro que foi rejeitado na igreja evangélica e aqui no Brasil. Mas isso não é verdade, meu amigo. Olha isso aqui, ó. Mulheres negras são a maioria entre evangélicos, aponta a Datafolha. Jovens e negros são a maioria entre evangélicos, aponta o censo. É mentira. É mentira. Mas vamos. Essa nova versão do Evangelho, não existe nova versão. Cristo é a pedra fundamental. Não tem nada que ser mudado. E aquilo que for mudado seja maldito, diz Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Essas pessoas são dicotômicas. Essas pessoas vivem arrumando encrenca. Eles adoram viver arrumando encrenca. A ideia principal dos ativistas é separar as pessoas, quando em Cristo se prega a comunhão. Então andemos em comunhão uns com os outros. Nas nossas comunidades tem gente branca, preta, tem homo, hétero, tem pessoas de todos os tipos e todas as pessoas são respeitadas. Porém, o evangelho é um só. Quer aceitar, aceita. Não quer, ok, é tudo no seu nome. O fato é que nós não aceitaremos outra fé, outra palavra, outra ideia que não seja que vem da Bíblia, que não seja que vem do Cristo. Respeito pessoas, não essas ideologias. Beijo.